nome, como se observa nos exemplos em integrantes. Então, primeira coisa para a gente relembrar aqui algumas informações importantes. Na avaliação, né, na segunda avaliação, não vai cair predicador e argumento. Mas você precisa saber o que é predicador e argumento para poder não confundir com os outros, né? Senão, você vai ter problema, né? Então, preste atenção aqui para a gente pensar nesta frase. Vamos pensar nessa frase aqui. Nesta frase aqui, ó, infelizmente, Carlos bateu meu carro ontem. Essa é a frase. Vamos pensar nela. Nessa frase aí tem um verbo de ação. Qual é o verbo de ação que tem aí? Bateu. Esse verbo de ação é o predicador. Esse predicador está selecionando dois argumentos, quer dizer, duas informações essenciais. Um argumento externo, que é quem bateu. Quem bateu? Carlos. Então, esse aqui é o argumento externo, tá? E um argumento interno. O que foi batido, né? Carlos bateu. Bateu o quê? Bateu o quê? Meu carro. Né? Então, meu carro é o argumento interno. Ok? A estrutura básica, a estrutura sintática básica de uma frase é composta pelo predicador e seus argumentos. O que significa dizer, preste atenção, por favor, que esses termos aqui, ó, Carlos bateu e meu carro, são termos essenciais ao enunciado. É o predicador e os argumentos, que são as informações essenciais que ele exige, que ele seleciona. Tá? Então, se eu chegar aqui e falar, boa noite, gente, Carlos bateu meu carro, você entende a frase, sim ou não? Sim. O que significa que todo o restante, que não é a estrutura essencial, é informação que adicional. Informação adicional, olha aqui, ó, é o que a gente chama de adjunto. É tudo que está fora do núcleo? É, tudo que está fora do núcleo da estrutura sintática, né? Ou seja, todas as informações que não são essenciais. Tá? O que não é essencial é adicional. Então, essa informação aqui é adicional. Então, isso aqui, ó, é um adjunto. Porque não é essencial. Isso aqui, ó, é um adjunto. Porque não é essencial. O que não é essencial é adicional. Ah, gente, como é que eu vou saber se é adicional ou se é essencial? Uma dica valiosíssima. Informação adicional, como é adicional, não é essencial, ela pode ser retirada da frase, sem prejuízo para o entendimento. Por exemplo, se eu tirar aqui e disser, Carlos bateu meu carro ontem, você entende a frase? Sim. Entende. Então, isso aqui não é essencial. Pode ser retirado, é adicional. E se é adicional, ele é o que? Adjunto. Se eu tirar essa daqui, infelizmente, Carlos bateu meu carro. Você entende a frase, sim ou não? Sim. Sim. Então, isso aqui foi retirado, não causou prejuízo para o entendimento da frase, é informação adicional. E se é informação adicional, é um adjunto. Estão entendendo, sim ou não? Sim. Maravilha.
Então, o que é adjunto, resumindo de uma maneira mais clara? Adjunto é um termo, um constituinte oracional que expressa uma informação adicional para além da informação essencial que a frase exige. A informação essencial desta frase, deste enunciado, é: Carlos bateu o meu carro. Essa é a informação essencial. Tá? O que não é essencial é adicional. E o que é adicional é chamado de adjunto. Ok? Até aí dá para compreender, sim ou não? Maravilha. O teste para saber se é adjunto é retirar da frase. Se eu retirar da frase e não fizer falta para o entendimento da frase, não prejudicar o entendimento da frase, então é informação adicional. Ok? Ajude, se eu tirar da frase e fizer falta, é porque aquela informação não é adicional, ela é essencial. Por isso que não pode confundir com argumento e com predicador. Predicador e argumento são informações essenciais para o enunciado. Ok? Maravilha. Vamos aos exemplos aí em 33. Aliás, antes dos exemplos, tem uma informação aí que é importante, ó. Por favor, preste atenção. Diz aí que o adjunto é o constituinte oracional, que embora não tenha sido selecionado ou exigido pelo predicador, pode agregar-se ao núcleo de oração da estrutura sintática, acrescentando uma informação adicional, acrescentando essa informação adicional ao verbo, grife aí, ao verbo ou opção verbal. Ele pode se relacionar ao verbo ou opção verbal. A frase inteira ou ao nome. Então, o adjunto, ele pode ser uma informação adicional relacionada ao verbo, ou informação adicional relacionada à frase inteira, ou informação adicional relacionada ao nome. Ok? Isso é importante para a gente entender o adjunto. Vamos ver aí os exemplos em 33, A, B, C e D. Começando aí com 33A. Lucas comprou apartamentos em Salvador. Observe que em Salvador, que está destacado aí, é uma informação adicional. Como é que eu sei que ele é adicional? Porque eu posso retirar da frase. Vou retirar. Tira aí em Salvador e deixe só o restante da frase sem isso. Então, assim, se a gente souber identificar o predicador e os argumentos, a gente vai saber o que é o adjunto. Exatamente. Por isso que as informações da primeira avaliação, embora não vai ser repetido cobrar o que é predicador, mas se você souber, ajuda muito, cara. Né? Porque se eu souber como é o predicador e que ele pede 2 argumentos, eu vou saber que o restante não é. Exatamente. É para isso que eu ensinei primeiro os outros. Acredite. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Não é possível, foi por isso. Foi justamente por isso. Tá? Então, observe aí, preste atenção. Ainda que você não saiba, viu, Eduardo? Ainda que você não saiba quem é predicador, quem é argumento, você fique na dúvida, porque tem frase que às vezes deixa a gente na dúvida, tá? Ainda que você não saiba, pense assim: se é adjunto, é uma informação adicional. E se é uma informação adicional, eu posso retirar da frase e ela não perde o sentido. Olha lá, ó, vou tirar em Salvador da frase. Boa noite, gente. Lucas comprou apartamentos. Você entende a frase, sim ou não? Sim. Sim. Então não precisou desse em Salvador. O que significa que esse em Salvador é adjunto. Adjunto ligado a quem? Ao verbo, a frase inteira ou ao nome? Nesse caso aí, em Salvador está ligado ao verbo comprar. Porque está dizendo o lugar onde a ação de comprar ocorreu. É ou não é? Salvador aí em Salvador é o lugar
onde a ação de comprar ocorreu. Lucas comprou. Comprou onde? Em Salvador. Essa informação é adicional, mas ela está ligada ao verbo. Está ligada à ação de comprar. Ok? Entendido aí? Então, esse adjunto é um adjunto com informação adicional e está ligado ao verbo. Na letra B, meu carro foi vendido ontem. Meu carro foi vendido ontem. Perceba que o ontem, que está destacado aí, é um adjunto. Por que eu sei que ele é adjunto? Porque se eu tirar da frase, não causa prejuízo para o entendimento da frase. Então eu posso dizer, meu carro foi vendido. E você entende a frase mesmo sem o ontem. Então, ontem é informação adicional. E se é informação adicional, é o quê? Adjunto. É um adjunto. Esse adjunto, ontem, está ligado à locução verbal foi vendido. Foi vendido quando? Ontem. Então está indicando o momento em que a ação de vender ocorre. Então foi vendido ontem, está ligado ao verbo, nesse caso a locução verbal. Aí tem dois verbos juntos formando uma locução. Foi vendido é uma locução verbal. Tá? Então, ontem é um adjunto ligado à locução verbal, foi vendido. Na letra C, segundo o jornal, o preço da gasolina aumentará. Observe que esse trecho que está destacado aí, ó, segundo o jornal, pode ser retirado da frase e não vai causar prejuízo para o entendimento. Ó, vou ler a frase sem ler. Ó. O preço da gasolina aumentará. Você entende a frase, sim ou não? Sim. Sim. Então, se você entende a frase mesmo sem aquele termo, significa que aquele termo é uma informação adicional. E se é informação adicional, ela é um adjunto. Nesse caso aí, preste atenção, nesse caso aí, segundo o jornal, não é uma informação adicional ligada apenas ao verbo. Essa informação adicional não está ligada apenas ao verbo aumentar. Não é que aumentará segundo o jornal. Está ligada à informação toda, a frase inteira. Exatamente. Então, é um adjunto relacionado à frase inteira. Tá? Você pode circular a frase toda aí e traçar uma setinha do adjunto ligado à frase toda. Você perceber que está ligado à frase toda. Eu estou mostrando aí que alguns adjuntos se relacionam com o verbo, outros se relacionam com a frase toda. Está vendo aí? Então, segundo o jornal, é um adjunto, mas está relacionado a uma frase, à frase inteira, e não só ao verbo aumentar, nesse caso. Tá? No caso, a frase toda, exceto o próprio... É claro, a frase toda seria. Se fosse colocar, entre aspas, lá na própria, seria, eu só ia colocar a partir do preço da gasolina aumentará. Exato. O preço da gasolina aumentará é a frase. O segundo jornal é a informação adicional que foi agregada àquela frase e está relacionada à frase como um todo, a informação como um todo. Na letra D, preste atenção na letra D. O professor, aliás, letra D, professor de literatura sofre acidente. É uma manchete de jornal. Professor de literatura sofre acidente. Observe aí que de literatura está grifado aí, é uma informação adicional. Gente, como é que eu sei que é uma informação adicional? Porque se eu tirar da frase, não causará prejuízo ao entendimento da frase. Vou tirar de literatura. Boa noite, gente. Professor sofre acidente. Você entende, sim ou não? Sim. Você lê essa manchete no jornal, professor sofre acidente. Você entende a frase. Então, de literatura é uma informação adicional, porque se eu tirar da frase,
Não faz falta para o entendimento. Se é uma informação adicional, isso aí é um adjunto. Nesse caso, de literatura, que é o adjunto aí, está ligado ao nome professor. Olha aí, está ligado ao nome professor. Professor de literatura. Então, de literatura é um adjunto que está ligado ao nome professor. Ok? Então, só por essas frases aí, em 33A, B, C e D, dá para perceber que o adjunto é uma informação adicional que pode ser retirada da frase sem prejuízo para o entendimento da frase e pode estar relacionada ou ao verbo, ou ao nome, ou à frase inteira. Né? Então, observe que essas informações são importantes daqui para frente. Abaixo do exemplo aí, dos exemplos em 33A, B, C e D, tem a descrição pormenorizada, né, de tudo que eu acabei de explicar aí sobre essas frases e sobre os adjuntos que estão destacados nela. Página 20. Página 20 agora é importante. Exatamente. Se souber fazer o que eu acabei de fazer aqui, identificar o adjunto e dizer com quem ele está relacionado, traçar uma setinha, né? Sabe classificar. O adjunto pode ser, página 20, o adjunto pode ser classificado em 3 tipos. O adjunto, ele pode ser de 3 tipos. Adjunto. Ele pode ser de 3 tipos. Adjunto adverbial. Adverbial, porque está ligado ao... Olha não, adverbial. Não vai conseguir, não. Quando eu vou estudar para a prova, eu lindo dessa adverbial. Olha o nome. É porque às vezes a gente quer decorar coisa e não quer raciocinar o nome. Adverbial é quando o adjunto, que é informação adicional, está ligado ao verbo. Aí você tem um outro tipo de adjunto, que é o adjunto adfrasal. Adfrasal, olha o nome. Adfrasal é aquele que está ligado à frase toda, a frase inteira. Tá? E aí você tem, por último, o adjunto adnominal. Olha que coisa difícil. Adnominal, nominal. Adnominal, obviamente, aquele que está relacionado ao nome. Não tem muita dificuldade. Tá? Por que isso aqui é importante? Por favor, preste atenção. Isso é importante, porque na segunda avaliação, assim como na segunda questão aí da primeira avaliação, nós vamos continuar fazendo aquele mesmo processo, ó, identificação, classificação, função, sintático. Nós vamos continuar fazendo esse mesmo processinho aqui, tá? Só que agora, ao invés de analisarmos predicador e argumento, nós vamos analisar esses 3 aqui, na segunda avaliação. Pensando no adjunto, como é que eu faria, por exemplo, voltando aí para a página 19, volte aí um pouquinho, na página 19, por exemplo, se fosse na avaliação, a análise da frase 33A, aí ó, 33A, para analisar o termo em Salvador, o que é que você responderia aqui? Identificação, ele é o quê? Adjunto. Não é um adjunto? Classificação? Adjunto adverbial. Tá? E depois entraremos na função sintática. Tá?
Mas logo de cara tem que fazer esse mesmo processo. É a mesma coisa que a gente fazendo. Não é diferente. Só que agora é com adjunto. Tá? Então, esse caso aí é de um adjunto adverbial. Tá? Então, identificação adjunto, classificação adjunto adverbial. Agora, se fosse a letra C. Letra C aí, 33C. Segundo o jornal, é um adjunto, que é informação adicional, só que é um adjunto adfrasal, porque está relacionado à frase toda. Então aí já seria adfrasal. Olha como é que funciona aí. Tá? É só pegar as 4 primeiras letras. Muito fácil. Pelo amor de Deus, não errava um negócio desse aí. Tá? Eu acho. Na letra D aí, ó. Professor de literatura sofre um acidente. De literatura, a gente viu que é um adjunto. De que tipo? Qual é o tipo desse adjunto aí? Adnominal. No caso da letra D, adjunto adnominal. Tá? Entendido, gente? É difícil isso? Não, até agora está de boaça. Está de boaça. Então, não vamos perder de vista essa ideia. Preste atenção agora. Então, o adjunto ele pode ser classificado em 3 tipos. Adjunto adverbial, quando acrescenta informação adicional a um verbo ou a uma locução verbal. Adjunto adfrasal, quando acrescenta informação adicional a uma frase inteira. E adjunto adnominal, quando acrescenta informação adicional a um nome. Nesse sentido, é importante destacar que cada tipo de adjunto pode exercer funções sintáticas distintas a depender da estrutura do enunciado, como veremos a seguir. Nós vamos trabalhar da seguinte forma: hoje, apenas hoje, só hoje, na aula de hoje, a gente vai ver só o adjunto adverbial. Na aula de hoje, só o adjunto adverbial, tá? Então, aula de hoje, adjunto adverbial. Página 20 aí, adjunto adverbial. Bem, vou botar já aqui adverbial, que a gente vai falar disso. Agora a gente vai ver detalhadamente o adjunto adverbial e as funções sintáticas que ele pode exercer, tá? Vamos lá, por favor, gente, sem conversa. A compreensão aqui é essencial para que vocês não se percam aí. Adjunto adverbial, vamos lá. O adjunto adverbial é o termo que, embora não tenha sido selecionado ou exigido pelo predicador, relaciona-se eventualmente a um verbo ou a uma locução verbal, a fim de acrescentar-lhe uma informação adicional ou acessória. Está ligado? É uma informação adicional ou acessória que está ligado a um verbo ou locução verbal. É o caso aí, por exemplo, de 34A, B, C, D e E. Vamos lá para os exemplos. Ontem Gustavo comprou um carro. Ó, preste atenção. Tira o ontem aí, que é o termo que está grifado. Leia a frase. Gustavo comprou um carro. Você entende a frase sem o ontem, tá vendo? Então, o ontem é uma informação adicional. Que está ligada a quem? Está ligado ao verbo comprar. Comprou quando? Quando foi que Gustavo comprou? Ontem. Então, esse ontem está ligado ao verbo. Traça uma setinha do ontem até o verbo comprou aí. Isso é importante, porque vocês já viram que para determinar a classificação do adjunto, você precisa saber com quem ele está relacionado. Então, se estiver relacionado ao nome, é um tipo de adjunto. Se estiver relacionado ao verbo, é um tipo de adjunto. Se estiver relacionado à frase inteira, é um tipo de adjunto. Se a gente ligar somente o verbo com o adjunto, não fica tipo, sem sentido.
Comprou ontem. Comprou ontem, foi em Salvador, deu vagarosamente, que deu a preço de banana e mudou através da fé. Exatamente, porque ele está ligado diretamente ao verbo. Exatamente. Então está lá. Ontem é um adjunto adverbial, está ligado ao verbo. Tá? Carla foi à praia em Salvador. Carla foi à praia em Salvador. Se tirar em Salvador, se retirar da frase, vai ver que é uma informação adicional. Eu entendo a frase mesmo sem essa informação aí, ó. Boa noite, gente. Carla foi à praia. Você entende a frase, tá? Em Salvador, informação adicional. E nesse caso está ligado ao verbo ir, né? Que aí foi no passado, o verbo ir, tá? Foi à praia onde? Em Salvador. É o lugar onde ela foi à praia, tá? Então, em Salvador é um adjunto adverbial. É uma informação adicional que está ligada ao verbo. O verbo foi, no caso aí. Traça uma setinha do adjunto para o verbo para evitar que você se perca e saiba que ele é adverbial porque está ligado ao verbo. Tá? Na letra C, Joaquim leu o livro vagarosamente. Joaquim leu o livro vagarosamente. Observe que se eu tirar o vagarosamente, que é o adjunto que aparece aí na frase, eu entendo a frase mesmo sem ele. Ó. Boa noite, gente. Joaquim leu o livro vagarosamente. Não está influenciando aí na compreensão da frase. Tá? Então, é um adjunto porque é uma informação adicional. E está ligada à ação de ler. Joaquim leu o livro. De que modo, de que maneira, como Joaquim leu o livro? Vagarosamente. Então, a ação de ler foi vagarosa, né? Observe que está ligado ao verbo ler. Traça a setinha aí ligando ao verbo. Na letra D, o governo vendeu as estatais a preço de banana. O governo vendeu as estatais a preço de banana. Observe que a preço de banana é uma informação adicional. Como é que eu sei? Se eu tirar da frase, a frase fica completa mesmo sem essa informação. Boa noite, gente. O governo vendeu as estatais. Você entende a frase mesmo sem essa informação. Por quê? Porque essa informação é adicional. Então, se é adicional, ela é adjunto. E esse adjunto está ligado ao verbo vender. Vendeu por quanto? Quanto custou aí a venda? Vendeu por quanto, gente? A preço de banana. A preço de banana é o custo da venda, né? Quanto custou essa venda? Tá? O valor. Então, é um adjunto e está ligado ao verbo, portanto, é adjunto adverbial. Na letra E, Antônio mudou sua vida através da fé. Antônio mudou sua vida através da fé. Através da fé, novamente, é adjunto, que é informação adicional. Observe que se eu retirar da frase, a frase fica completa mesmo sem essa informação. Antônio mudou sua vida. A frase está completa, você entende a frase, mesmo sem a informação ele está destacada. Essa informação é uma informação adicional, portanto é um adjunto. E esse adjunto está ligado ao verbo mudar. Né? Qual foi o meio utilizado para que Antônio mudasse de vida? Antônio mudou de vida por qual meio? Através de quê? Qual foi o instrumento que ele usou para mudar? A fé. Então, através da fé, é um adjunto adverbial que está ligado à ação de mudar. Mudou através da fé. Foi o exercício que a Eduarda fez ali rapidamente, né? O adjunto adverbial ele tem uma ligação forte com o verbo. Então, eu posso dizer, comprou ontem, foi em Salvador, leu vagarosamente, né? Vendeu a preço de banana, mudou através da fé. Tá? Tem uma relação direta com o verbo, embora não seja argumento do verbo. Ele não é informação essencial, mas ele está relacionado, está ligado ao verbo. Ok? Por isso que é adjunto adverbial.
Isso. Em Salvador é um local de doação. Vaga da tramite mais efetivo, que é o modo que ocorreu a ação. O modo como ocorreu a ação. Vender a preço de balança, que é como se deu a ação. O valor. O valor, né? É o valor. O valor da ação. Mudou seria através de que ocorreu a ação. Exato. O meio pelo qual a ação ocorreu. Tá? Então, entenderam aí o que é o adjunto adverbial? Na parte de baixo aí dos exemplos, você tem uma descrição pormenorizada da explicação desses exemplos que estão em T4, como eu acabei de explicar. Agora vamos para o que nos interessa muito na aula de hoje, página 21, função sintática do adjunto adverbial. Preste atenção, por favor, que é muito importante agora. Página 21. No que tange a função sintática, o adjunto adverbial pode exercer as seguintes funções: adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de lugar, adjunto adverbial de modo, adjunto adverbial de valor, adjunto adverbial de instrumento, adjunto adverbial de causa, adjunto adverbial de consequência, adjunto adverbial de negação, adjunto adverbial de confirmação, adjunto adverbial de intensidade, adjunto adverbial de companhia e adjunto adverbial de agentividade. Mas aí tudo. Isso, é coisa pra cacete. Preste atenção, preste atenção. Do que é que você já sabe sobre adjunto adverbial? Você sabe identificar que é adjunto. Você sabe classificar se é adjunto adverbial, adfrasal ou adnominal. E aí você tem que colocar a função sintática. Na avaliação, assim como foi nesta, na avaliação, cada uma dessas coisas vai valer um décimozinho. Então você acertou essas duas, tem 2 décimos. Se acertar a função sintática também, tem mais um décimo. O quê? Não é assim não. Se eu fizesse isso, o que é que ia acontecer? As notas iam ser baixas, porque eu ia pontuar muito pesadamente o que é mais difícil. E aí vocês teriam mais possibilidade de tirar notas menores. Não é justo. Então eu estou tentando ajudar vocês. Tá? Júlia, tem que decorar tudo isso. Primeiro você vai precisar entender. Depois que entender, você precisa, sim, infelizmente, memorizar os nomes. Agora, se você entender essas funções, você não vai precisar decorar. Por quê? Porque os nomes estão relacionados com o entendimento da função. Tá? Eu vou falar sobre todas as funções agora. É sério, vamos lá. Primeiro, a função sintática de adjunto adverbial de tempo. A função sintática de adjunto adverbial de tempo é desempenhada por advérbios ou opções adverbiais que acrescentam à estrutura sintática básica uma informação circunstancial sobre quando, quando ocorre a ação expressa pelo verbo ou pela locução verbal. Quando? Então, tempo é aquilo que indica, que expressa quando. Quando a ação expressa pelo verbo ocorreu. Então, por exemplo, eu irei à aula amanhã. Quando eu irei à aula, gente? Amanhã. Função sintática desse adjunto adverbial de tempo. Porque está expressando quando é que a ação vai ocorrer. Minha mãe, na madrugada de domingo, foi hospitalizada. Quando foi que minha mãe foi hospitalizada, gente? Na madrugada de domingo. Na madrugada de domingo, adjunto adverbial de tempo. Função sintática é essa. Porque indica quando. Durante a aula, o professor havia falado sobre os assuntos da prova. Quando foi que o professor havia falado sobre os assuntos da prova, gente?
Durante a aula, adjunto adverbial de tempo. Então, todos esses exemplos que estão em 35A, B e C, a função sintática seria essa: adjunto adverbial. Tem que escrever, viu? Assim, por extenso. De tempo. Todas essas aí são adjunto adverbial de tempo. Não é difícil perceber. Indica quando a ação ocorreu. Segunda função sintática do adjunto adverbial seria a função sintática de adjunto adverbial de lugar. Olha o nome, lugar. Que é desempenhada por advérbios ou opções adverbiais que acrescentam a estrutura básica, informação circunstancial sobre onde ocorre a ação expressa pelo verbo. Indicou onde a ação expressa pelo verbo ocorre, a função sintática de adjunto adverbial de lugar. Olha aí, 36A. Ninguém aqui faltará à aula. Ninguém aqui faltará à aula. Onde ninguém faltará à aula? Aqui. Em Portugal, então aqui, adjunto adverbial de lugar. Tá? Em Portugal, eu encontrei aquele livro de literatura. Onde eu encontrei aquele livro de literatura? Em Portugal, adjunto adverbial de lugar. Na letra C, Danilo comprou uma casa no bairro São Judas. Onde Danilo comprou uma casa? No bairro São Judas. Todas essas informações expressam um lugar. São adjuntos, estão ligados aos verbos, portanto são adjuntos adverbiais, e que expressam um lugar, respondem à pergunta onde. Onde ocorreu a ação verbal? Onde faltará a aula? Onde ninguém faltará a aula? Onde aquele livro, onde eu encontrei aquele livro? Onde Danilo comprou uma casa? Se responde à pergunta onde, função sintática, adjunto adverbial de lugar. É só responder a função sintática certinha aí, adjunto adverbial de lugar. É o fim do mundo isso? Não. Tá? Terceira função sintática do adjunto adverbial de modo. A função sintática de adjunto adverbial de modo é desempenhada por advérbios ou opções adverbiais que acrescentam à estrutura sintática básica uma informação circunstancial sobre como ocorre a ação. Como ocorre a ação? De que modo, né? Como ocorre a ação? A pergunta aí é como. Por exemplo, aí em 37A. Lentamente, a funcionária do supermercado empacotava minhas compras. Como a funcionária do supermercado empacotava minhas compras? Lentamente. Respondeu a pergunta como, esse adjunto adverbial exerce função de adjunto adverbial de modo. Tá? Indica o modo. Na letra B. Eu li com enorme prazer meu livro predileto. Como eu li meu livro predileto? De que forma, de que maneira? Com enorme prazer. Com enorme prazer, adjunto adverbial de modo. Essa é a função sintática do adjunto adverbial aí. Na letra C, Letícia empurrou o colega de forma violenta. Letícia empurrou o colega de forma violenta. Como Letícia empurrou o colega? De que modo? De forma violenta. Então, respondeu a pergunta como, o adjunto adverbial está exercendo a função sintática de adjunto adverbial de modo. Então, você classificar aí, ó, adjunto adverbial de modo. Não é difícil. Só você ficar ligado na pergunta que você tem que fazer aí para descobrir, né? Observe. De tempo é quando. De lugar é onde. De modo é como. Vamos lá agora para o adjunto adverbial de valor. Função sintática de adjunto adverbial de valor. A função sintática de adjunto adverbial de valor, também chamada pela tradição gramatical de adjunto adverbial de preço,
é desempenhada por advérbios ou locuções adverbiais que acrescentam à estrutura sintática básica uma informação circunstancial sobre o valor ou preço da ação expressa pelo verbo. Valor ou preço. Grifei valor ou preço. Valor ou preço. Valor ou preço. Então, se indicar o valor ou o preço, esse adjunto adverbial vai exercer a função sintática de adjunto adverbial do valor. Olha lá, ó. Esses livros custam caro. Qual é o valor desses livros, gente? Caro. Olha lá, o preço, o valor do caro. Ok? Então, caro é um adjunto adverbial de valor. Expressa aí o valor ou o preço dos livros, nesse caso. Tá? Quanto custa os livros. Na letra B, por 100 mil reais, Janete comprou o apartamento. Por 100 mil reais, Janete comprou o apartamento. Qual o valor pelo qual Janete comprou o apartamento, gente? 100 mil reais. Então, por 100 mil reais, adjunto adverbial do valor. No caso, vai ser sempre quando? Como é que é? No caso, vai ser sempre Quanto é, exatamente. Quanto custou, né? Qual o valor, qual o preço, quanto custou. Ok? Na letra C. Eu vendi meu carro por uma mixaria. Eu vendi meu carro por uma mixaria. Qual foi o valor pelo qual eu vendi meu carro, gente? Uma mixaria. Por uma mixaria, adjunto adverbial de valor. Ok? Entendido aí? Não é difícil. Próxima função sintática do adjunto adverbial, página 22. Adjunto adverbial de instrumento. A função sintática de adjunto adverbial de instrumento, também chamada de adjunto adverbial de meio, é desempenhada por advérbios ou locuções adverbiais que acrescentam à estrutura sintática básica informação circunstancial sobre um instrumento ou o meio pelo qual ocorreu a ação expressa pelo verbo. Então, aí você tem que destacar instrumento ou meio, né? Destaquei, instrumento ou meio. Qual foi o instrumento, qual foi o meio pelo qual aquela ação ocorreu? Tá? Por exemplo, aí, ó, 39A. Com uma pequena faca, Débora cortou o bolo. Com uma pequena faca, Débora cortou o bolo. Qual foi o instrumento utilizado para Débora cortar o bolo? Uma pequena faca. Então, com uma pequena faca, adjunto adverbial de instrumento. Adjunto adverbial de instrumento. Tá? Na letra B, Severino ingressou pelo sistema de cotas na universidade. Qual foi o meio, o instrumento utilizado por Severino para ingressar na universidade? O sistema de cotas. Então, pelo sistema de cotas, é um adjunto adverbial de instrumento. Foi o instrumento que ele usou para ingressar na universidade. Tá? Na letra C, meus 2 filhos viajaram de avião. Meus 2 filhos viajaram de avião. Qual foi o meio utilizado para meus 2 filhos viajarem? Avião. Então, de avião é adjunto adverbial de instrumento. Quando expressa o instrumento ou o meio utilizado para que aquela ação verbal ocorresse. Adjunto adverbial de instrumento. Essa é a função sintática. Próxima função sintática do adjunto adverbial. Adjunto adverbial de causa. Adjunto adverbial de causa. A função sintática de adjunto adverbial de causa é desempenhada por advérbios ou locuções adverbiais que acrescentam à estrutura sintática básica uma informação circunstancial sobre o motivo, grifei motivo, sobre o motivo pelo qual
ocorreu a ação expressa pelo verbo. Então, se indicar o motivo da ação verbal, é adjunto adverbial de causa. Está lá, ó. O rapaz evitou a conversa por timidez. Qual foi o motivo do rapaz ter evitado a conversa, gente? Por timidez. Então, por timidez, adjunto adverbial de causa. É o motivo pelo qual ele evitou a conversa. A ação de evitar ocorreu por esse motivo, por timidez. Tá? Na letra B, a universidade, em virtude da greve dos funcionários, fechará os portões. A universidade, em virtude da greve dos funcionários, fechará os portões. Por que motivo a universidade fechará os portões, gente? Em virtude da greve dos funcionários. Em virtude da greve dos funcionários, adjunto adverbial de causa. Está indicando a causa, o motivo do fechamento dos portões, tá? Da ação de fechar os portões da universidade. Na letra C, por descumprimento do prazo de entrega, a revista rejeitou o meu artigo científico. Qual foi o motivo da revista ter rejeitado o meu artigo científico? Por descumprimento. Exato. Por descumprimento do prazo de entrega, adjunto adverbial de causa. Tá? Função sintática, adjunto adverbial de causa. Respondeu a pergunta motivo, qual foi o motivo? Já sabe, adjunto adverbial de causa. Tá? Próxima função sintática do adjunto adverbial. Adjunto adverbial de consequência. Agora, já foi de causa, agora é de consequência. A função sintática de adjunto adverbial de consequência é desempenhada por advérbios ou locuções adverbiais que acrescentam à estrutura sintática básica uma informação circunstancial sobre a consequência gerada com a ação expressa pelo verbo. A pergunta aí é: que consequência gerou? Que consequência gerou? Essa é a pergunta. Por exemplo, 41A. Fabiana ganhou o prêmio da loteria, por isso tanta alegria. Fabiana ganhou o prêmio da loteria, por isso tanta alegria. Que consequência gerou Fabiana ter ganhado o prêmio da loteria? Alegria. Né? Então, por isso tanta alegria, adjunto adverbial de consequência, está expressando a consequência gerada pela ação verbal. Na letra B, meu erro atingiu as finanças da empresa, por isso minha preocupação. Que consequência gerou meu erro ter atingido as finanças da empresa? Que consequência gerou? Minha preocupação. Então, por isso minha preocupação é adjunto adverbial de consequência. Essa é a função sintática do adjunto adverbial. Na letra C, o professor viajou, por isso o atraso na correção das provas. Que consequência gerou o fato do professor ter viajado? Atrasou a correção das provas, né? Então, por isso o atraso na correção das provas, adjunto adverbial de consequência. Expressa uma consequência gerada pela ação verbal. Próxima função sintática do adjunto adverbial. Função sintática de adjunto adverbial de negação. Ela é desempenhada, preste atenção agora, por favor. Ela é desempenhada por advérbios ou opções adverbiais que acrescentam à estrutura sintática básica informação circunstancial que negue, grife aí, que negue a ação expressa pelo verbo. Tem a ver com negar. Aí você precisa observar se está negando a ação verbal. Por exemplo, Patrícia não irá ao trabalho hoje. Não irá. Está negando a ação de ir. Não irá. Ok? Então, não, que está expressando essa negação, é um adjunto adverbial de negação. Patrícia não irá ao trabalho hoje. Jamais
eu voltarei a Brasília. Jamais eu voltarei a Brasília. Jamais também está negando a ação verbal. Jamais voltarei, né? Esse verbo está ligado ao verbo voltar. Então é adjunto adverbial de negação, está negando a ação verbal. Os alunos, em hipótese alguma, devem faltar à aula de sintaxe. Ele é um recadinho dele. Os alunos, em hipótese alguma, devem faltar à aula de sintaxe. Quanta informação quem faltou na aula de hoje perdeu, né? Só momento, né? Faltou bastante gente. Em hipótese alguma, está negando a ação verbal, né? Então, não devem faltar em hipótese alguma, né? Ou seja, em hipótese alguma, devem faltar. Em hipótese alguma, está funcionando como se fosse um não. Os alunos não devem faltar à aula de sintaxe, né? Então, em hipótese alguma, está negando a ação verbal, portanto, adjunto adverbial de negação. Negação. Vamos lá, preste atenção, por favor. Próxima função sintática do adjunto adverbial. Função sintática de adjunto adverbial de confirmação. Um é de negação, o outro é de confirmação. A tradição gramatical chama essa função sintática de adjunto adverbial de afirmação. Tá? Mas aqui a gente está chamando de confirmação. Que na verdade não é uma afirmação, é uma confirmação da informação. Tá? Ratificando, está confirmando que aquela informação é verdadeira. Né? Então, a função sintática de adjunto adverbial de confirmação é desempenhada por advérbios ou opções adverbiais que acrescentam a estrutura básica, a estrutura sintática básica, com informação circunstancial que está confirmando, que confirme a ação expressa pelo verbo, como está aí já na página 23, exemplos em 43A, B e C. Está lá, ó. Eu fui sim à aula ontem. Está confirmando. Esse sim aí está confirmando. Eu fui sim à aula ontem. Eu fui sim. Esse sim é uma confirmação. Então, adjunto adverbial de confirmação. Está ali confirmando a ação verbal. Ele foi sim. Né? Na letra C, na letra B, certamente Vilma retornará àquele lugar. Está confirmando, ó, certamente Vilma retornará àquele lugar. A ação de retornar está sendo confirmada, ela vai retornar, é certo que ela vai retornar. Está confirmando, tá? Então, certamente, adjunto adverbial de confirmação. Na letra C, Zélia, sem dúvida, será aprovada na disciplina. Zélia, sem dúvida, será aprovada na disciplina. Sem dúvida, é um adjunto adverbial, exerce a função sintática, né, de adjunto adverbial de confirmação, está confirmando que ela será aprovada na disciplina. Ok? Então, essas expressões aí que geram essa confirmação são adjuntos adverbiais de confirmação. Ok? Preste atenção agora na próxima, porque tem um detalhe aí importante. Vamos lá. A função sintática de adjunto adverbial de intensidade, que é a próxima aí, intensidade, é aquela desempenhada por advérbios ou opções adverbiais que acrescentam à estrutura básica informação circunstancial sobre o quão intensa é a ação. Sobre o quão intensa é a ação. Ela pode ser muito intensa ou pouco intensa. Né? Observe aí, tem a ver com intensidade. Intensidade pode ser para mais ou para menos. Tá? Tem que deixar isso claro. Por exemplo, quando eu digo aí, ó, o resultado do jogo pouco importava. Pouco importava. A intensidade da importância dele era pequena. Tá? Era o ato de importar, né?
A ação de importar tinha pouca intensidade, ou seja, é um adjunto adverbial de intensidade que está intensificando para baixo a ação verbal. Tá? Na letra B, Isadora sorria muito. Isadora sorria muito. Esse muito é um adjunto adverbial de intensidade que está intensificando a ação verbal de sorrir. Sorria muito. Está intensificando nesse caso para cima, né? Sorria muito. A ação de sorrir é intensa. Bastante intensa. Na letra C, atualmente, Mariana precisa mais de um empréstimo financeiro. Atualmente, Mariana precisa mais de um empréstimo financeiro. A ação de precisar está sendo intensificada para cima. Precisa mais. Quer dizer que antes ela precisava menos, agora precisa mais. Intensificou essa necessidade que ela tinha de um empréstimo financeiro. Então, isso aí é adjunto adverbial de intensidade. A função sintática aí do adjunto adverbial é de intensidade. Tem uma nota de rodapé aí. Preste atenção, por favor. Tem uma nota de rodapé aí importante. Não se pode deixar, a nota de rodapé de número 18. Não se pode deixar de mencionar que a função sintática de adjunto adverbial de intensidade pode ocasionalmente referir-se a um advérbio ou a um adjetivo, a fim de intensificá-los. Geralmente está ligado ao verbo, mas pode estar relacionado a outro advérbio ou pode estar relacionado até a um adjetivo. Olha lá os exemplos aí na nota de rodapé. Ele estava menos confortável. Confortável, né, é um advérbio. Menos é um adjunto adverbial de intensidade que está intensificando o advérbio, intensificando para baixo, nesse caso, o advérbio confortável. Tá? E ainda na nota de rodapé, outro exemplo. Selma é muito inteligente. Inteligente é um adjetivo. Perceba que o muito aí está intensificando o adjetivo inteligente. Ou seja, o adjunto adverbial de intensidade nem sempre estará ligado ao verbo. O de intensidade, os outros estarão ligados sempre ao verbo. Mas o de intensidade pode se relacionar, além de se relacionar com o verbo, também com um advérbio ou com um adjetivo. Tá? Para que vocês saibam que isso é possível, estaria na nota de rodapé. Próxima função sintática do adjunto adverbial. Está acabando, faltam só duas. Está no finalzinho. Estamos no final. Eu sei, é bastante coisa. Por isso que precisa se concentrar aqui para a gente não perder de vista o que está fazendo. Está no finalzinho já. Próxima função do adjunto adverbial de companhia. Adjunto adverbial de companhia. A função de adjunto adverbial de companhia é desempenhada por advérbios ou locuções adverbiais que acrescentam a estrutura sintática básica, uma informação circunstancial em que se destaca na companhia de quem ocorre a ação expressa pelo verbo. Na companhia de quem? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Na companhia de quem? Na companhia de quem? Por exemplo, aí, ó. Luciana foi à praia comigo. Na companhia de quem Luciana foi à praia? Na minha companhia, comigo. Ok? Então, observe, comigo é um adjunto adverbial de companhia. A função sintática dele aí é adjunto adverbial de companhia. Porque está expressando a companhia com quem Luciana estava quando foi à praia. Qual foi a companhia dela? Ela estava Não foi eu. Quando foi à praia, quando praticou a ação de ir à praia. Infelizmente. Como é que é? Uma pena que não era comigo. É.
Eu também faz tempo que não contraio. Preciso. Todo dia tu passa também. Estou precisando. Deixa essa coisa. Diga. Essa função sempre vai vir com Pergunta da colega interessante aqui, ó. Atenção, 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 atenção. Ela pergunta: essa função sintática do adjunto adverbial de companhia vai vir sempre com a preposição com? Sim. Sim, sim. Por quê? Porque tem a ver com a companhia. Até o próprio pronome comigo, né? Para quem não sabe, esses pronomes, tá? Vou colocar conosco, por exemplo, ó, só para a gente entender como é que funciona. Esses pronomes, na verdade, eles são a junção do pronome pessoal que está no meio, nós, e a preposição com, que é repetida, um pedaço dela no começo e no final. Ó. Nós, primeira pessoa do plural, quando expressa companhia, com, nos, com. Conosco, conosco, conosco. Tá? Comigo, você pega o mim, aqui, primeira pessoa, com, me, com. Tá? Então, o que eu tenho aqui é a preposição com, sempre. Então, toda vez que tiver um adjunto adverbial de companhia, vai ter sim a preposição com, tá? Ou junto do pronome, como é o caso de comigo, ou na própria locução adverbial que aparece aí, na expressão que aparece aí, tá? Olha aí a letra B. Com meu filho, eu tive uma tarde maravilhosa. Na companhia de quem eu tive uma tarde maravilhosa, gente? Meu filho. Adjunto adverbial de companhia. Tá? Jonas foi ao cinema com a namorada. Na companhia de quem Jonas foi ao cinema? A namorada. Então, com a namorada, adjunto adverbial de companhia. Ok? Eu não namoro. Falta o último Então não tem agora, companhia. ele é o mais complexo. Por favor, atenção a todos. Última função sintática do adjunto adverbial. Eu deixo para o final, Aleluia. que é mais importante. Adjunto adverbial de agentividade. Preste atenção agora, por favor. A função sintática de adjunto adverbial de agentividade, chamada pela tradição gramatical de agente da passiva, é desempenhada por locuções adverbiais que acrescentam à estrutura sintática básica uma informação circunstancial que aponte o agente ou causador da ação expressa pelo verbo, pela locução verbal, em construções passivas. Agora é importante a explicação. Por favor, prestem atenção. Para a gente entender aqui. Preste atenção, por favor. E agora requer um pouco de atenção e raciocínio. Esse tipo de adjunto adverbial, preste atenção, por favor. Esse tipo de adjunto adverbial, ele só existe em construções passivas, ou no que a gramática tradicional chama de voz passiva. O que é voz passiva, construção passiva? É quando o sujeito da frase não pratica uma ação, ele sofre uma ação.
Aqui nessa frase, por exemplo, o vaso foi quebrado pelo menino. Quem é o sujeito da frase? O vaso. O vaso é o sujeito. Esse sujeito aqui está sofrendo uma ação. Né? O vaso, que é o sujeito, está sofrendo a ação de ser quebrado. O sujeito está sofrendo a ação. Observe aí, o vaso foi quebrado pelo menino. O vaso sofreu a ação de ser quebrado. Tá? Preste atenção. Porque o vaso não quebrou só, foi quebrado por Exato. A frase completa, preste atenção, a frase completa já seria essa aqui, ó. O vaso foi quebrado. Se chegar aqui e falar, gente, o vaso foi quebrado, você entende a frase, ok? Então, se isso aqui já é compreensível, significa que isso aqui pode ser retirado da frase. Eu poderia dizer apenas o vaso foi quebrado. Pelo menino é uma informação adicional. Se adicional, portanto, é um adjunto. Tá? É um adjunto. É um adjunto, preste atenção, que está ligado ao verbo, está ligado à ação de quebrar. Foi quebrado. Quem quebrou? Quem praticou a ação de quebrar? Menino. Está ligado ao verbo, à ação de quebrar. É um adjunto adverbial. Porque está ligado ao verbo. Ok? E está expressando quem praticou a ação de quebrar. Quem sofreu a ação foi o sujeito. O sujeito sofreu a ação. Tá? O vaso, que é o sujeito, sofreu a ação de ser quebrado. Tá? Mas para que o vaso sofresse a ação de ser quebrado, alguém quebrou o vaso. Quem foi que agiu? E se tem alguém que sofre a ação, tem alguém que age, que pratica a ação, para que aquele sujeito sofra a ação. Quem foi que agiu? Quem foi que quebrou o vaso? Quem foi que praticou a ação de quebrar o vaso? O menino. Então, pelo menino é um adjunto adverbial que expressa a ideia de um agente. Por isso que ele é um adjunto adverbial de agentividade. Adjunto adverbial de agentividade, porque ele está expressando quem é o agente da ação verbal. Quem é o agente da ação verbal? Normalmente, numa frase comum, o agente é o sujeito. Eu digo, Paulo quebrou o vaso. Quem quebrou o vaso? Paulo, é o sujeito. Mas na construção passiva, o agente não é o sujeito, porque o sujeito está sofrendo a ação. Então, o agente ele é expressado através de uma informação adicional, que é o adjunto adverbial da agentividade. A tradição gramatical costuma chamar esse adjunto adverbial de agentividade de agente da passiva. Vai estar lá na tradição gramatical como agente da passiva. Mas, na verdade, ele é um adjunto adverbial que expressa a agentividade. Por que ele é adjunto? Porque ele não é informação essencial, ele é informação adicional. É adverbial porque está ligado ao verbo. E é de agentividade porque está expressando quem é o agente da ação verbal. Olha os exemplos aí, por favor, em 46A, B, C e D. O vaso foi quebrado por meu filho. O vaso foi quebrado por meu filho. Perceba que o vaso está sofrendo a ação de ser quebrado, alguém quebrou o vaso. Quem quebrou o vaso? Meu filho. Então, por meu filho é adjunto adverbial de agentividade. É o agente da ação verbal. É o adjunto adverbial que expressa o agente da ação verbal. Tá? Isso só acontece se a frase estiver na voz passiva, se for construção passiva. A casa foi invadida pelas águas do Rio de Contas. Quem invadiu a casa? As águas do Rio de Contas. Então, pelas águas do Rio de Contas é o adjunto
adjunto adverbial de agentividade. Está dizendo quem agiu para que a casa fosse invadida. Bruno queimou-se com calor excessivo. Bruno queimou-se com calor excessivo. Quem queimou Bruno? O calor excessivo. Então, com calor excessivo, adjunto adverbial de agentividade. Os operários se feriram na explosão. Os operários se feriram na explosão. Quem agiu para que os operários se ferissem? Né? Quem feriu os operários? A explosão. Então, na explosão, adjunto adverbial de agentividade. Ok? Embaixo aí tem a explicação pormenorizada desses exemplos que estão em 46A, B, C e D. Ok? É isso. Fechamos o adjunto adverbial.